Estamos iniciando o Frente a Frente e hoje eu vou conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre a história de Montes Claros. O nosso entrevistado de hoje é um especialista em História, ele é formado em História, graduado em História, mas além disso é arqueólogo também. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em Arqueologia e também é doutor em Urbanismo e Arquitetura. Então, como vocês veem, o homem tem diploma que não é brincadeira. Nós vamos conversar com o Montes Clarense, ele é Montes Clarense, é bom esclarecer, é o Fabiano Lopes de Paula. Fabiano, primeiramente, uma curiosidade que eu não te perguntei, eu te pergunto aqui agora no vídeo. Esse de Paula seu tem alguma coisa com Hermes de Paula, que é o nosso grande historiador? Sim, somos primos. A minha avó é irmã da mãe dele, meu avô, irmão do pai dele. Então... E a sogra dele, a mulher fina, é minha tia. Então, na verdade, ali... A história de Montes Claros, então, está na veia. Tá na veia, tá na veia. Um dos motivos que nós trouxemos o Fabiano hoje aqui no nosso programa é porque ele foi organizador desse livro, Rua de Baixo, que foi publicado no ano passado, já está nas livrarias desde o ano passado, mas conta histórias da Rua de Baixo. Ele foi organizador, aqui tem crônicas de várias pessoas que moraram lá na Rua de Baixo e nas proximidades. Não é o primeiro livro sobre a Rua de Baixo. O escritor João Afonso Canella, nós já até trouxemos aqui no nosso programa, também escreveu um livro que chama Rua de Baixo. Ele também morou por lá. Por que esse fascínio pela Rua de Baixo? Olha, primeiro, eu sou oriundo daquela região, minha família está lá há pelo menos quase 200 anos, né? E fui criado ali naquela região. É um território onde eu tenho toda a minha referência social, afetiva, histórica, emocional, com aqueles vizinhos, com aqueles amigos de infância. Vários parentes meus ainda permanecem naquela rua, os amigos dos meus familiares ainda estão presentes, e seus descendentes. E esse livro, eu quis fazer, a ideia como partiu de mim inicialmente, uma homenagem a esses amigos, aos familiares e à nossa história. Como a história de todos nós faz parte e é interessante para a cidade conhecer um pouco dessa lembrança que um dia há de se tornar memória social daquele espaço. Não especificamente na Rua de Baixo, mas ali no entorno moraram várias pessoas importantes da história de Montes Claros, né? Sim, é o núcleo inicial da cidade. A Rua de Baixo, na verdade, não é uma rua que se chama Rua de Baixo, tá? É um território cultural, é um território de referências, a parte de baixo da matriz, que, lógico, vai se opor à parte de cima, né? Até na política velha aí tem essa rivalidade, né? Mas, deixando essas questões políticas de lado, ali havia muita amizade, muita união, ainda há, tá? Embora a cidade tenha se transformado bastante, há elementos de resistência, como algumas casas muito antigas, as primeiras casas de Montes Claros estão ali. E a cidade surgiu ali, Surgiu ali, e lá ainda guarda muita parte dessa história, tá? Naquelas casas, naqueles sobrados, e as pessoas, as famílias mais antigas, que moraram no início do século XIX, ainda são presentes lá, através de seus descendentes, ainda permanecem naquele ambiente familiar. Aquele ambiente ainda que remete à lembrança, remete essa rede social, seja pela amizade, pelo compadrio, pelo parentesco. Quem você poderia citar, assim, especificamente, pessoas que fizeram história de Montes Claros e que saíram ali da Rua de Baixo, vamos dizer assim, ou que moraram por ali, pelo entorno ali? Não, vários ali. Começar Casimiro Xavier de Mendonça, que foi meu bisavô, ali na Praça do Dr. Chaves. Depois ele foi residente na Rua Padre Teixeira, construiu uma casa e morou numa outra casa, que ele foi presidente da Câmara, no século XIX, em 1959. Ele e o irmão Antônio Xavier de Mendonça. Tem o Justino Câmara, né, que foi uma figura exemplar. A casa dele ainda está de pé. É uma casa muito importante, que fica na Rua Justino Câmara 46, onde, além de ser
moradia do Justino Câmara, funcionou o Grupo Escolar Gonçalves Chaves e o primeiro núcleo da Escola Normal. Está ali na Justino Câmara com o José de Alencar. Essa casa detém um potencial muito grande de história. Não é um sobrado, é uma casa baixa, mas tem esse potencial. Foi construída, mas você lembra mais ou menos a época que ela foi construída? Olha, em 1883, um documento que eu vi, ela já estava à venda. Isso, então, foi construída muito antes disso. Mais de 100 anos, então. Ah, muito mais de 100 anos, muito mais. E está de pé ainda? Está de pé. Tem uma outra casa muito importante, que é a rua na Padre Teixeira, onde era a antiga intendência, ainda está de pé. Tá? Pouca gente conhece desse fato, né? Na Travessa Justino Guimarães. E outros políticos moraram ali, mais recente. Vou ver, o meu avô foi uma figura muito importante. Nasceu naquela casa e morreu 93 anos depois. Vamos colocar, morreu a 30 metros de onde ele nasceu. Viveu um quarteirão. Ele foi um político exemplar, o Domingos Lopes da Silva. Participou de vários movimentos, foi líder do PTB, onde foi criado muito na casa dele, né? E eu vi tem vários políticos, no século XIX, todos moravam ali. Né? Moacir Lopes nasceu na rua Padre Teixeira. Foi prefeito de Montes Claros. Foi prefeito de Montes Claros, morou ali até se formar, né? No 163. Aí o Rui Muniz, né? Morou ali na Justino Câmara com o Padre Teixeira. Né? Ô Fabiano, no próximo bloco, nós estamos terminando o primeiro bloco, no próximo bloco você é do Instituto Histórico de Minas Gerais, né? Sim, sim. E eu queria conversar com você no próximo bloco sobre isso. Por Certo. que Montes Claros está deixando de destruir o seu passado? Você está dizendo uma casa antiga de mais de 100, ela é tombada? Então nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco.